Oi pessoal, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Espiritismo e Renovação. É com alegria, com satisfação, que recebo todos aqui para mais um momento de estudo e de reflexão. Como de costume, já peço para que se inscrevam no canal, que compartilhem e que também possam curtir todos os vídeos desse canal, verificando esses materiais tão importantes que o Espiritismo gratuitamente nos disponibiliza. Então, sem mais delongas, hoje faremos o estudo do livro Pão Nosso, um livro que foi escrito por Chico Xavier, através da sua psicografia, sendo o Espírito Emmanuel. Então vamos para o item capítulo 23, não é de todos. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Paulo, segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhes concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando o apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Através das palavras de Paulo, percebe-se-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízos e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. Aqui é bem pertinente a gente sempre avaliar, como em tudo na vida, as intenções das pessoas, avaliar os frutos, simbolicamente, que cada um produz, para que a gente consiga conhecer a árvore. No caso da fé não é diferente. Muitas pessoas, indevidamente, acabam, utilizando isso muitas vezes como forma de vida, ganhando dinheiro com promessas vazias, falsas, utilizando a boa-fé das pessoas. Então é disso aqui que está tratando Paulo, que muitas pessoas perversas, utilizando o nome de Deus, poderiam justamente querer tirar algum proveito, ou seja, enfim, fazer o mal, utilizando as coisas sagradas, como aquelas que o cristianismo nos traz, enfim, os mandamentos e sob uma capa, de bondade, as pessoas muitas vezes buscam apenas realização pessoal, dinheiro, enfim, e não as coisas divinas. Prosseguindo com a leitura, o grande convertido, em poucas palavras, gravou advertência de valor infinito, porque, em verdade, a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras, mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios, por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. A rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações. Muita gente deseja assenhorar-se dela, como se fora mera letra de câmbio, enquanto que inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam, precipitados, qual se for a borboleta erradia. Esquecem-se, porém, de que se as necessidades materiais do corpo reclamam esforço pessoal diário, as necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Então aqui está sendo feito um paralelo, que se o próprio corpo ele demanda cuidados e esforço, para a gente ter uma fé verdadeira, a gente também vai precisar trabalhar na obra de Deus. Ou seja, para a gente de fato dizer que tem fé, a gente precisa trabalhar no bem.
Então não adianta, como diz o texto, a gente se dizer cristão, né, se rotular como cristão, se a gente não tem obras, né? Se a gente não tenta de fato mudar a nossa vida, né? Buscando perdoar, buscando ser bondoso, caridoso, ser humilde, enfim, tentando ter essas características, né? Essas características que de fato denotam que a pessoa está indo no caminho cristão. E por fim, no último parágrafo, admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalharam, porfiaram e sofreram pela adquirir. Então aqui de novo, né, ele comenta da questão do esforço. E tudo que é importante na vida, realmente, a gente tem que buscar. Não é uma coisa de um dia para o outro. Então, se a gente faz por exemplo, um curso técnico, uma faculdade, demora vários anos. E mesmo depois de formado, seguem-se especializações, né, os esforços diários, né, na própria execução, né, daquilo que é pertinente ao trabalho de cada um. Se a gente quer ter um bom preparo físico, da mesma forma, a gente tem que se esforçar bastante. E nas questões espirituais, é da mesma forma, né? Para a gente ter essa musculatura, a gente ter a fé, vão ser necessários testemunhos, né? Ou seja, é um momento que a pessoa prova que ela está bem, que ela está conseguindo seguir os valores, né? Fazendo uma analogia, por exemplo, como com a prova, né, uma prova comum aí de escola, de colégio, de faculdade, a gente estuda, né, um determinado conteúdo e chega o momento de a gente provar que a gente sabe ele, que a gente está a par do assunto, que a gente domina o assunto. E aí a gente pode alcançar aí um patamar mais ou menos elevado, conforme justamente o nosso esforço. E a mesma coisa numa academia, né? A gente vai se capacitando, se esforçando aos poucos e melhorando cada vez mais a nossa capacidade física, respiratória, enfim. E não é diferente espiritualmente. E aí, de tempos em tempos, Deus pode fazer com que a gente passe por provas, né? Justamente podendo melhorar, né, ou não, conforme o esforço que a gente empregou. Então, esse material ele é bem interessante, ele é bem pertinente para os dias atuais, né, em que existem tantos enganos, existem tantas, né, como se diz, os lobos em pele de cordeiro. E é necessário que se tenha um cuidado para a gente não ser, né, um daqueles sujeitos que acabam sendo enganados, né? Porque, como diz o próprio texto, né, aqui fala especificamente daqueles que querem iludir no campo da fé, né? Que nem a gente comentou com alguns exemplos de querendo adquirir dinheiro indevidamente, enfim, fazendo aí mau uso das coisas divinas, né, da palavra de Deus, de Jesus. E existem também, né, na mesma forma, fraudadores, né, no campo político. Existem, né, fraudadores aí na questão de valores, né, não só como nesse exemplo religioso. Existem fraudadores diversos aí, a gente vê os golpes aí diariamente, né? Existem pessoas também que se valem da boa vontade das pessoas nos relacionamentos, nas amizades, né? Enfim, a gente tem que ser cuidadoso, né, e avaliar as situações com o discernimento que Deus nos deu. Então, fico feliz para aqueles que estiveram até esse momento aqui comigo, né? Espero que tenham gostado desse conteúdo, né? Possam deixar o seu curtir, compartilhar esse material e levar essa e outras reflexões do canal, né? A gente fez aqui também estudos do Livro dos Espíritos, existem palestras também, e são formas, né, de a gente fazer a nossa malhação espiritual diária, né, digamos assim, e aos poucos a gente ir se fortalecendo e podendo melhorar nessa estrada, nesse caminho espiritual que cada um trilha. Muito obrigado mais uma vez
e que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja.